maioria dos versos favoritos dos trinitarianos, explicados biblicamente. 11ª parte. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 6. A atuação da Trindade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos de 4 a 6. Quem concede dons aos homens é Jesus, conforme o apóstolo Paulo registrou em Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 16, que fala do dom de Cristo e que Cristo concedeu dons aos homens. 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo chama Jesus de Espírito. Veja a seguir. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Os dons do Espírito. Veja quem o apóstolo Paulo identifica como Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Para que você tenha certeza absoluta de que no contexto o apóstolo Paulo está realmente falando que o Espírito é Jesus, copiam abaixo os versos de 12 a 18 do mesmo capítulo 3 de 2 aos Coríntios. 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16.
Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ainda em 2 aos Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 4, verso 5, Paulo identifica no contexto Jesus como o Senhor. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Paulo também escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Lembre-se que Jesus disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. Em Romanos, capítulo 10, verso 9, está escrito: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há vários versículos na Bíblia nos quais o Pai é chamado de Senhor. Salmo, capítulo 110, verso 1, por exemplo. Mas foi digitado acima o contexto dos versos 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18, para que você tenha certeza absoluta que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus.